Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos aqui rapidinho para uma palavra de Deus para o nosso coração. Vamos lá? Abre a tua Bíblia em Daniel, capítulo 9, tá? Versículo 24, que a gente vai estar falando assim. Daniel, o castigo do seu povo e da sua santa cidade vai durar 70 anos vezes 7, até que termine a revolta e o pecado acabe. Então o seu povo vai conseguir a perdão dos seus pecados e a justiça eterna de Deus será feita. A visão e a profecia serão cumpridas e o santo templo será inaugurado de novo. Gente, o que Deus está querendo que a gente aprenda disso aqui? Eu não sei se vocês prestaram atenção, mas isso aqui foi uma profecia feita, ok? Na época de Jeremias, tá? Sobre o povo de Jerusalém, que ia durar 70 vezes 7, ok? E Daniel estava pedindo uma explicação a Deus e Deus mandou Gabriel para explicar isso para ele. Mas o que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Eu não sei se vocês prestaram atenção, mas o que Deus sempre está fazendo? Deus está sempre exortando o povo dele para poder trazer o povo dele de volta para ele. Porque nós somos criaturas, somos criações de Deus, imagem e semelhança de Deus. Então, quando o nosso Criador nos criou, vê que a gente está se afastando dele, a tendência é ele resgatar. Ele deixa 99 ovelhas para ir atrás de uma ovelha. Se aquela ovelha está desgarrada, se aquela ovelha está mal criada, se aquela ovelha está indo por outros caminhos, ele larga as 99, ele deixa as 99 no pasto e vai atrás de uma ovelha. Por quê? Porque nós somos importantes para Deus. Entende? Então, de um contexto geral, a gente consegue entender disso aqui, não só do contexto geral da Bíblia, de um modo geral, como disso aqui, que Deus, muitas das vezes, ele primeiro ele desconstrói. O que quer dizer o desconstruir? É justamente isso. Ele permite que o povo passe pelas suas consequências dos seus pecados. Ele exorta o seu povo, ok? Para poder mostrar para o seu povo que o caminho que você está seguindo, o caminho que o povo de Deus está seguindo é um caminho errado, é um caminho que afasta do Senhor, é um caminho de morte, é um caminho de pecado. Ou seja, é uma desconstrução, ok? Para reconstruir de novo, porque através do caminho que você está indo, que Deus está te exortando, está te mostrando ali que você está fazendo errado, ele vai te dar, você vai ter a oportunidade de se arrepender, porque você vai perceber que você errou, você se afastou do caminho do Senhor e você precisa voltar. E muitas das vezes a gente só enxerga isso passando por dificuldades, passando por portas fechadas, passando por escassez, entende? Por quê? Deus está o tempo todo levantando pessoas para falar do amor dele, levantando pessoas para falar quem ele é, levantando pessoas para falar que com Deus, os seus planos, você será bem sucedido, que você vai viver os planos de Deus. Porém, nós temos o livre-arbítrio, entende? Deus não vai impor ele para você. Deus vai mostrar quem ele é para você, mas você vai escolher se quer seguir a ele ou não. Ok, gente? Então, aí você fala pra mim, mas se Deus é amor, por que ele permite sofrimento? Mas você que catou o sofrimento, você que foi atrás do sofrimento, o tempo todo Deus está falando pra você aqui, que ele é o amor, que ele é supremo, que ele é soberano, que ele é majestoso, que ele quer plano pra tua vida, que ele tem promessa pra sua vida, que ele tem milagre pra sua vida, só que você escolheu ir pelo caminho mais fácil. Por quê? Porque é difícil pagar o preço, é difícil abrir mão das coisas do mundo. Por quê? Porque as coisas do mundo apetecem teus olhos, porque as coisas do mundo são mais atrativas, porque as coisas do mundo não precisam ter trabalho, entende, gente? Só que pra gente viver os planos de Deus, pra gente viver as promessas de Deus, pra gente viver os milagres de Deus e tudo que ele tem pra nossa vida, a gente precisa pagar um preço. E o preço qual é pago? É o preço de obediência, é o preço de renúncia, é o preço de oração, é o preço da fé, é o preço de querer estar na presença dele, é o preço de renunciar à nossa carne, dos prazeres do mundo para poder querer estar na presença de Deus. Entende? A gente precisa pagar esse preço. Então, o que acontece aqui? Tá? Primeiro Deus desconstrói para se construir. Ou seja, primeiro você perde para poder ganhar. O que isso quer dizer na nossa vida? Primeiro você tem que se arrepender verdadeiramente dos seus pecados, ok? Você passa pelo processo ali de exortação de Deus,
para poder vir a se arrepender verdadeiramente, para você vir a reconhecer que sozinho você não consegue, para depois Deus construir. Ou seja, primeiro, trazendo isso para a forma cristã, vamos colocar dessa forma, ok? Trazendo isso para cá, quando você aceita Jesus, Jesus fala, né? A palavra diz que quando a partir do momento que você reconhece Jesus como o único e suficiente Salvador da tua vida, você teve um arrependimento verdadeiro, ok? Porque Deus conhece a intenção do nosso coração. Então, por mais que você verbalize o arrependimento aqui não for verdadeiro, você sabe muito bem que não foi. Entende? Então, tendo um arrependimento verdadeiro no seu coração, você se arrependendo dos seus pecados, você reconhecendo Jesus como o único e suficiente Salvador da tua vida, você está deixando todo o seu pecado para trás. Ou seja, você está deixando todo o seu passado para trás. Aqui está Jesus, você está fazendo a oração, ok? Então, a partir daqui para trás, jogou no mar do esquecimento. Daqui que você fez a oração para frente, você é uma nova criatura com Jesus. Ou seja, você morreu para o mundo e nasceu de novo, ok? Isso espiritualmente falando, ok, gente? Você morreu para o mundo e nasceu de novo. A partir desse momento aqui, você cria uma nova história para ti. Ou seja, você é nova criatura. Ou seja, você está construindo. Você foi desconstruído para construir de novo. Consegue entender? Então, a partir do momento que você está construindo de novo, você está sendo uma nova criatura, ok? Deus vai tirar, nessa construção, vai se tornar o seu processo. Deus vai tirar de você as crenças limitantes que foram impostas para você até aqui. O momento do seu passado aqui. Porque você está fazendo a oração aqui. Ok? Você está se tornando nova criatura em Cristo aqui. O teu passado aqui, ele vai ser jogado para trás. Então, tudo que você aprendeu até aqui, tudo que foi imposto para você, as pessoas impuseram, todas as escolhas que você fez, tudo que você aprendeu até aqui, vai ser desconstruído nessa nova fase. E aí começa o seu processo. Por isso que o processo dói. Por isso que muita gente não suporta o processo de cura e libertação. Por quê? Porque está sendo desconstruído tudo que você construiu até aqui. Até você fazer a oração de reconhecimento a Jesus. Entende? Para a gente viver os planos de Deus, a gente tem que ter por conhecimento que a gente precisa desconstruir o que foi construído erroneamente. A gente precisa se purificar para poder viver as coisas de Deus, para poder viver os planos de Deus. Por quê? Porque Deus é santo. As coisas de Deus duram até a eternidade. Então a gente precisa passar por um processo de purificação. E esse processo de purificação, para a gente se preparar para viver os planos de Deus para a nossa vida, esse processo dói. Por quê? Porque você está ferido, você está machucado, você está cheio de trauma. Por quê? Porque você veio de um processo de construção errônea das suas escolhas, do decorrer da sua vida, de coisas, de familiares que impuseram em cima de você, entende? De palavras de maldição que você recebeu a sua vida inteira. Então você precisa desconstruir para reconstruir. Então quando a gente vem para Deus, que a gente começa a buscar em Deus, que a gente aceita Jesus, que a gente abre a porta para Jesus fazer morada dentro da gente, o Espírito Santo ele vai começar a mexer você, ele vai começar a limpar você, entende? Então ele vai começar a tirar as feridas, vai começar a tirar os traumas, vai começar a tirar as crenças limitantes, vai começar a tirar tudo. E esse espaço que fica vazio, vamos colocar assim, porque foi desconstruído, ok? É como se tivesse tirado um tijolinho dali, daquele muro e foi desconstruído. Esse espaço que fica vazio, Deus preenche com uma virtude dele, entende? Deus começa a derramar sobre ti características de Cristo. E a gente começa a ficar parecido com Cristo, porque esse é o objetivo de Deus, que a gente fique parecido com Cristo. Então a gente começa, pessoas que antes não sabiam amar, as pessoas começam a sentir amor pelo próximo, começa a sentir empatia pelo próximo, começa a querer fazer bem ao próximo, começa a ver a dor do próximo. Entende, gente? E a gente só consegue enxergar essas coisas, ter essas visões, quando a gente começa a se relacionar com Deus. Quando a gente permite que Deus mexa, quando a gente permite que Deus faça, que Deus construa, que Deus desconstrua para construir de novo. Entende? Então o processo dói? Dói. Mas você sobrevive. Eu estou aqui falando com você, eu estou sobrevivendo, porque eu ainda estou sendo desconstruída.
entende? O processo é todos os dias, entende? O processo é todos os dias ali um pouquinho, Deus vai lá e melhora algo em ti, entende? A gente vai passar pelo processo até chegar à eternidade, até sermos recolhidos por Jesus na terra. Então o processo ele é gradativo. A diferença é que conforme você vai passando pelo processo, você vai se fortalecendo, você vai ficando cada vez mais forte. Por quê? Porque Deus está desconstruindo em você. E cada vez que Ele desconstrói em você, que Ele coloca uma característica dele, Ele te faz ser mais forte. Então, cada etapa que você vai passando dentro do seu processo, a tendência é você ficar mais amadurecido, a tendência é você ficar mais fortalecido. E aquilo que antes te atingia, lá no início, que você começou o teu processo, ela não tem o poder de te atingir no nível que você está hoje. Por quê? Porque você está fortalecido. Porque você tá numa nova criatura, você está fortalecido ali em Deus, você está buscando a Deus. Então, aqui ficou para trás. Aí aqui, nesse nível que você está hoje com Deus, ela vai aparecer novas situações que você precisa, que até então ficaram camufladas e que ainda precisa de cura, ainda precisa de libertação. Então, é algo gradativo. Conforme você vai crescendo, conforme você vai amadurecendo, conforme você vai desenvolvendo como ser humano, que você vai crescendo, que você vai desenvolvendo, Deus vai trabalhando em você. Entende, gente? Então, o processo é algo gradativo. Então, é necessário desconstruir para reconstruir. Então, não fuja do seu processo, não fuja da sua intimidade com Deus. Não queira ter esse processo que você está passando, que está doendo hoje. Porém, amanhã, porém, em breve, você vai ter passado por essa fase, dessa tempestade, essa nebulosidade, essa escuridão que você está, e você vai começar a ver a luz, você vai começar a ver o dia ensolarado, você vai começar a ver o arco-íris, entende, gente? Então, a gente precisa sempre estar na presença de Deus, sempre buscando a Deus, sempre priorizando a Deus, para tirar essa nebulosidade que está na sua vida hoje. E essa nebulosidade dá lugar ao sol, à luz, à presença de Deus na sua vida. Tá bom? Então deixa Deus desconstruir você para reconstruir algo novo, para você ser nova criatura com Cristo, para te preparar para você vivenciar os planos dele para sua vida. Tá bom, gente? Essa foi a mensagem de hoje. Que Deus abençoe a todos. Fique na paz. Tchau, tchau.